amigos da Editora Atualizar, de volta para falar da Justiça Eleitoral, para tratarmos da organização, uma parte ainda referente à organização da Justiça Eleitoral, mas para, sobretudo, tratarmos a respeito de competência da Justiça Eleitoral. Vamos estudar o artigo 121 da Constituição, uma questão fundamental para todos aqueles que se preparam para a Justiça Eleitoral. Vai fazer concurso para um TRE, para a Justiça Eleitoral? Não deixe de estudar sempre o artigo 121. Primeira coisa, vejam o caput do artigo 121, uma questão comum em concursos públicos, tá? Artigo 121. Lei complementar, grifem, lei complementar, disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Então, uma lei complementar vai organizar a justiça eleitoral como um todo. Então, o 121 exige que isso seja feito através de lei complementar. Opa, que lei complementar em termos práticos é essa? É o Código Eleitoral. Professor, o Código Eleitoral não é uma lei complementar. Verdade. Se a gente analisa a textualidade do Código Eleitoral, a gente percebe que o Código Eleitoral não tem na sua textualidade, essa classificação enquanto lei complementar. Até porque, na época da sua edição, não existia a espécie normativa. Tá? A espécie normativa lei complementar, ela foi introduzida pela Constituição Federal de 1988. Então, naturalmente, se o Código Eleitoral está em vigor, tá? Significa que ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 com força de lei complementar. Então, em termos práticos, o Código Eleitoral é a lei complementar citada no caput do artigo 121. Não se esqueçam disso, tá? Então, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com força de lei complementar. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Atenção a um detalhe importante. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Então, a garantia constitucional da inamovibilidade está presente na Justiça Eleitoral, aos membros dos tribunais eleitorais, aos juízes de direito que exercem a função de juiz eleitoral, aos membros da junta eleitoral? Sim. Então, existe inamovibilidade. Agora, eu posso dizer o mesmo sobre a vitaliciedade? Eu posso afirmar que existe vitaliciedade na Justiça Eleitoral? Um desembargador de TJ, enquanto membro de um TRE, de um Tribunal Regional Eleitoral, ele possui vitaliciedade enquanto membro do TRE? Não. Ele é vitalício enquanto membro da Justiça Estadual. Agora, ele não é vitalício enquanto membro da Justiça Eleitoral. Por que isso é importante? Por causa do parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 121 é o ponto mais cobrado. O que nós temos no parágrafo 2º? Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Então eu tenho que lembrar o seguinte, falei do parágrafo 2º, tá? Eu tenho que lembrar que o período de exercício, de atuação em nome ali, enquanto membro da Justiça Eleitoral, é de 2 anos. E havendo motivo justificado, eu posso ser reconduzido por mais 2 anos, mas nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então eu jamais posso ficar mais de 4 anos, tá? Então atenção, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Grifem, nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então é o seguinte, eu posso ficar no TRE, enquanto membro do TRE, durante 4 anos. Mas a partir do momento que eu tenho 2 biênios consecutivos, eu não posso ir para mais 2, ou seja, não posso ficar 6. Mas eu posso retornar no futuro? Então olha só, fui
membro de um TRE, sou desembargador de um Tribunal de Justiça. E aí fui membro de um TRE durante 2 anos e reconduzido por mais 2 anos. Fiquei 4 anos, tá? Posso ficar mais 2? Não posso, que aí vai dar 6 anos consecutivos, tá? Mas depois, no futuro, eu posso voltar a integrar a composição do TRE, daquele respectivo TRE? Sim, nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Grifem aí o consecutivos, não se esqueçam desse detalhe, tá? No âmbito do Código Eleitoral e também principalmente no regimento interno dos TREs, a gente tem uma análise um pouquinho mais detalhada dessa organização de cada TRE, tá? Só que isso eu vou deixar para as aulas de Direito Eleitoral, para as aulas referentes a regimento interno do respectivo Tribunal Regional Eleitoral. O que é importante agora em termos de direito constitucional? Uma questão sobre competência da Justiça Eleitoral. Quando que eu posso recorrer do TSE para o Supremo? Sempre? Não, nós já vimos isso na própria competência do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora, então, para o parágrafo 3º. E o que nós temos no parágrafo 3º do artigo 121? Atenção, ó. Cuidado com o artigo 121 e o parágrafo 3º. Ele diz para a gente o seguinte: quando que eu posso recorrer da decisão do TSE para o STF? Quando que eu posso ter um recurso, né, sendo encaminhado aqui, ó, do TSE para o STF? Vejam só, primeira situação, parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, regra geral. Em regra, eu não posso recorrer. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição. Opa, então a primeira situação aí, ó, eu tenho uma decisão do TSE que contraria a Constituição Federal de 88. Espera aí, gente. Se a decisão do TSE é contrária, se ela contraria a Constituição Federal de 88, se ela é contrária, né, à Constituição Federal de 88 aqui, ó, opa, ela é inconstitucional. Eu posso encaminhar um recurso extraordinário do TSE para o Supremo. Nós já vimos isso, tá? E além disso, o que eu tenho que observar, ó? E também, né, as que sejam denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Opa, então eu tive uma decisão aqui agora, ó, que foi uma decisão denegatória. Denegatória. Eu neguei a concessão, né? Ou de um mandado de segurança ou de um habeas corpus. Então eu tive uma decisão denegatória de mandado de segurança ou de habeas corpus. E aí um detalhe muito importante que muita gente que estuda para a Justiça Eleitoral esquece e acaba errando essa questão, porque não estuda a competência do Poder Judiciário, sai estudando logo de início, tá? O direito eleitoral, acha que estudar a competência do Poder Judiciário não é importante, tá? Aí esquece de um detalhezinho que está lá no artigo 102, inciso 2º da Constituição, a linha A. Essa decisão denegatória, ela necessariamente tem que ser uma decisão negada em única instância. Então, atenção para os afobados da justiça que estudam direito eleitoral sem antes estudar a competência do Poder Judiciário, tá? Eu tenho uma decisão denegatória de mandado de segurança ou habeas corpus proferida em única instância. Tem que ter sido competência originária de quem? Do TSE. Então, somente os habeas corpus e os mandados de segurança de competência originária do TSE. Aqui é fundamental vocês fazerem esse link, tá? Não estudem então somente o 121, parágrafo 3º, que é praticamente uma regra de direito eleitoral. Estudem também o artigo 102, inciso 2º, a linha A. Eu tenho uma decisão denegatória de mandado de segurança ou habeas corpus, mas que foi proferida em única instância. Aí eu posso recorrer. E qual que é o nome do recurso? O nome do recurso aqui, ó, é recurso ordinário. Nós estamos na competência recursal ordinária do STF, tá? Então vejam só, o parágrafo 3º, ele traz informações que nós já estudamos
Informações que nós estudamos na competência recursal do Supremo Tribunal Federal. Quando que eu posso recorrer do TSE para o Supremo Tribunal Federal? Ora, são irrecorríveis as decisões do TSE, regra geral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Não se esqueçam, denegatória de mandado de segurança ou habeas corpus, mas desde que a decisão denegatória tenha sido proferida em única instância. Foi um processo de competência originária de quem? Do Tribunal Superior Eleitoral. Então, negou, aí eu posso recorrer para o STF, tá? Através da interposição de um recurso ordinário, ok? Atenção, cuidado com a regra do parágrafo 3º. Bem, parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele diz quando que eu posso recorrer do TRE para o TSE. Então é diferente, ó. No parágrafo 3º eu estou vendo quando que eu posso recorrer do TSE para o Supremo Tribunal Federal. Mas, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu vou deixar o parágrafo 4º para o nosso próximo encontro, tá? Então a gente vai ter mais uma aulinha aí, né? Estou aí prorrogando mais um encontro, tá? Colocando mais um encontro, mais um vídeo, justamente para que esse vídeo não fique bastante extenso, tá ok? Tá ok? Então, ó, no nosso próximo encontro, parágrafo 4º, artigo 121, parágrafo 4º, para aí sim finalizar o Poder Judiciário, falar, né, de todos os tópicos, né, percorremos ali ao final da próxima aula, teremos percorrido todos os tópicos do Poder Judiciário, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro.